Há quase 2 décadas atrás, eu ouvi uma oração no YouTube de um pastor, ou melhor, de um apóstolo, que me deixou muito confuso. Eu era mais jovem de idade e recém-convertido. E na oração ele proferia vários palavrões e lançava todo tipo de maldição. Enquanto os meus colegas que me mostraram o vídeo não paravam de rir, eu simplesmente não conseguia expressar nada. Aquele homem do vídeo era um paradoxo para mim. Sim, eu estava ouvindo aquela oração carregada de palavrões, mas ele estava vestido de forma tão padrão, de terno, gravata, atrás de um púlpito, e ele até citava referências bíblicas que, para mim, naquele tempo, sem conhecimento nenhum, inocente, respaldava aquela absurda oração dele. E depois de muitos dias, encucado com aquilo, pensando, eu descobri que, na verdade, se tratava de um personagem, não era um apóstolo de verdade, o que até subiu de hierarquia eclesiástica depois. Esse cara era o Bispo Arnaldo. Meu Deus e meu Pai! Ô terra, eu te peço pelos meus inimigos, derrama a tua ira na vida deles, manda doenças, AIDS, câncer, leptospirose, causa acidentes, meu Pai, moto, carro, avião, navio que afunda, manda a praga dos sapos, dos gafanhotos, dos cupins, faz com eles o que tu fez com Jó, meu Pai, eu quero ver eles encostando com caco de telha, eu quero ver eles na pior, O Bispo Arnaldo não te faz lembrar outra figura religiosa? Vou deixar você pensar em 10 segundos para ver se nós pensamos juntos. Já deixa aqui nos comentários. Talvez seja o mesmo que eu estou pensando. Eu também acho que sim. E aí, pensou o mesmo que eu? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Pastor Tupirani. Exatamente, Pastor Tupirani. Eu lembro o sentimento nostálgico que eu senti ao ouvir o Pastor Tupirani. Me transportou lá para o passado, toda aquela oração carregada. Logo eu pensei, mais um personagem. Desgraçado STF no Brasil. Maldito STF. Ó Deus, que aqueles juízes não morram de causas naturais. Que os seus ossos apodreçam. Que eles tenham que ser carregados em cima de camilhas, cadeiras de roda. Que não consigam se sustentar sobre os próprios pés e coluna. Deus envia um vírus novo para comer a coluna desses juízes malditos do STF. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas, o poder público no estado do Rio de Janeiro, eu amaldiçoo desgraçados que são, sistema judiciário, malditos sejam, que as pragas, as pestes e a morte venham sobre a cidade do Rio de Janeiro, como a chuva temporã que rega a terra, que os hospitais enlouqueçam, que o poder público enlouqueça, que a república caia. Eu amaldiçoo esta cidade! Mas pesquisando um pouco, eu vi que o pastor Tupirani da Hora Loures, líder da igreja evangélica Geração Jesus Cristo, foi preso em fevereiro de 2022 pela Polícia Federal em uma operação chamada Rofesh. As investigações que levaram à prisão do pastor Tupirani foram iniciadas após a divulgação de vídeos na internet onde o pastor Tupirani defendia absurdamente um segundo holocausto. Malditos sejam os judeus! Malditos sejam! Anjos da morte, anjos da justiça, invadam a nação judaica, invada a casa dos israelitas. Ó Deus, que eles sejam massacrados segundo a sua arrogância, segundo a sua soberba. Segundo consta nos autos da investigação, além dos discursos de ódio feitos aos judeus pelo pastor Tupirani, ele também fez ataques a homossexuais, a mulheres e ministros do STF. Não suba mais nesse palanque de prostitutas para tentar pregar. Você não foi chamada para isso. Eu fui chamado para isso. Se vocês pedem desculpa do que falam dentro da igreja para um babaca de um delegado, um babaca mundano, espírita, vagabundo, católico, seja de qualquer outra religião, vocês são loucos. Sabe o que você é, ô Carla Cordeiro? Você é uma puta. Você é uma prostituta, o teu pastor deve ser um viado, a tua igreja toda é uma igreja de prostituta. Vocês não são evangélicos. Malditos sejam vocês, que a garganta de vocês apodreça por terem ousado tocar no nome de Jesus, raça de putas e piranhas. É isso que vocês são. Manda o delegado vir aqui pedir a minha retratação. Ele não é homem para isso. Eu sou vencedor do sistema, ninguém me detém. Eu sou vencedor do sistema, ninguém me detém. Eu falo, mando pra puta que pariu e continuo mandando. Manda de novo a federal dentro da minha casa e vai ver se eu cresço ou se eu diminuo, porra! E em junho de 2022, o pastor Tupirani foi julgado e condenado a 18 anos e 6 meses de prisão por crimes de racismo e ódio contra a comunidade judaica em uma ação movida pela comunidade israelita do Brasil e pela comunidade israelita do Rio de Janeiro. Depois de tudo isso, eu pensei comigo, ele não é um personagem. Ou é? O pastor Tupirani foi preso em 2022, mas essa não foi a sua primeira prisão. Ele é reincidente no caso. Ele foi preso a primeira vez em 2008, sendo a primeira pessoa do Brasil a ser condenada por crime de intolerância religiosa. Ele recebeu como pena a prestação de serviço à comunidade e também o pagamento de uma multa a uma instituição de caridade. Uma curiosidade sobre o pastor Tupirani, na minha opinião,
é que ele tem uma visão, uma exegese bíblica muito atípica de qualquer outro pastor. Ele parece um descendente macabeu vivendo em um período helenístico. Ele não concorda com nada, nada tá bom para ele, e todas as revoltas que ele provoca é em nome de Deus, segundo ele, até os xingamentos. Eu imagino que muitos pastores devem criticar muito as suas pregações, o tom que o senhor usa, os palavrões que o senhor usa. Sim. Como é que o senhor lida com essas críticas, você lida com essas visões? E o senhor não acha errado os palavrões na pregação? Eu vou direto para esse ponto. O que acontece? Se você conversar comigo 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia inteiro, você não vai me ver falando palavrão. E assim eram as pregações aqui, que se você reparar, até determinado período, eram de um jeito. Os palavrões surgiram de um período para frente. O que aconteceu? Levantou-se um profeta aqui na igreja, no meio de um culto, e ele falou assim, ó, assim diz Deus, eu vou mudar a linguagem deste púlpito. Vou mudar a linguagem deste púlpito, o que vem pela frente ninguém sabe. E de repente eu estou pregando, e de repente vem um palavrão. Eu hesitei para engolir, aí eu lembrei o que o profeta tinha dito, aí que eu entendi que o mudar a linguagem era essa forma. Que inclusive o profeta disse assim, e vou escandalizar a muitos, e através do escândalo eu vou alcançar muitos. E através do escândalo vou alcançar muitos. Então a linguagem foi mudada por Deus, e eu já falei para Deus, Senhor, me deixa ouvir a tua voz, que tu saberás que tem na terra um homem para te obedecer. Então, quem quiser criticar, que critique à vontade. Mas o que Deus me mandar dizer, seja para político, seja para juiz, seja para pastor, vocês vão ouvir, não tem... As prisões, os xingamentos, os ataques públicos, tudo no pastor Tupirani é muito escandaloso. Mas algo que vem também chamando a atenção de forma escandalosa nos últimos meses é o fato de que ele afirmou que ele é o último Elias. Está escrito ali até numa placa, o último Elias. O que quer dizer isso, senhor? O último Elias, porque veja, nós tivemos na Bíblia 3 Elias, ou melhor, profeticamente 3 Elias. O primeiro Elias foi o Elias realmente que clamou e caiu fogo, consumiu os profetas de Baal, lá no tempo de Jezabel. Aquele Elias é referência, em que ele vai para o céu numa carruagem de fogo, mas a sua capa, que representa o ministério, cai e Eliseu pega essa capa. A queda dessa capa mostrava que esse ministério de Elias, que era a restauração, ele permaneceria na terra até o fim. Isaías capítulo 40 fala de um segundo Elias, cuja palavra vai se cumprir sobre João Batista. Quem é João Batista? Ele encerra o tempo da lei. A própria escritura vai dizer em Lucas que a lei durou até João, a lei durou até João Batista. João Batista é um tipo de Elias que prega para restaurar a nação de Israel. Ele desce o chicote, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Vocês dizem que temos por pai Abraão. Esquece, até das pedras ressuscita pai Abraão. João Batista desceu a lenha para acordar a nação. Não adiantou. Jesus veio e condenou a nação. O tempo passou e Malaquias capítulo 4 está profetizado um terceiro e último Elias, que viria para restaurar todas as coisas, não apenas a nação de Israel, não apenas um movimento de igreja, não apenas um país, não, mas tudo. Esse Elias profetizado de Malaquias 4 diz que ele ia pegar tudo que fosse segmento da sociedade. E todos ficaram esperando esse Elias, que viria para fechar a era da igreja. João Batista fechou a dispensação da lei. E o Elias profetizado em Malaquias 4, ele vem para fechar a era da igreja, anunciando a segunda vinda de Jesus Cristo. João Batista anunciou a primeira vinda. E o Elias de Malaquias 4 anuncia a segunda vinda. E esse Elias de Malaquias 4 sou eu. Deus revelou que me deu a unção para que eu seja este homem. Portanto, não tem espiritismo, não tem catolicismo, não tem política, não tem maçonaria, não tem organização nenhuma. O que passar diante dos meus olhos vai ser fechado. Eu vou mandar ver, eu vou incendiar tudo. E continuo desafiando se inventar a arma para me matar, ou a quadrilha para me deter, ou as algemas para me conter. Isso é impossível. Eu sou Elias, sou o último e vim para arrebentar. Eu fiz um pacto com o Senhor. Eu morrerei, mas não envergonharei o teu nome. Então, eu sou Elias, de Malaquias capítulo 4. As pessoas que sabem disso, cuja revelação chegou até elas também, elas me chamam de Elias por esse motivo. Esse final pareceu até discurso político, né? Agora, com todo respeito ao pastor Tupirani, eu acredito que se o discurso dele fosse menos carregado de prepotência, arrogância, ele passaria mais credibilidade. Essas características do seu discurso, eu acredito que é até mesmo Deus que está deixando que ele se mantenha, né, nessa maneira de falar, nessa arrogância, nessa prepotência, né, digamos assim, para que ele não seja levado tão a sério. Quando eu falo que crente sou eu, quando eu falo que pastor sou eu, sou o único, aparecem ainda alguns babacas na internet para dizer, tu é igual não sei quem. Me comparar a qualquer um que está por aí, o camarada não é nem questão dele não ter olhos, ele não tem nem a cabeça no lugar. Com respeito aos exegetas, mas eu não sou apenas um exegeta, eu recebo a revelação de Deus. Ah, por quê? Você está se achando melhor que os outros para receber a revelação de Deus? Estou. Vou dizer por que eu sou o melhor. Eu sou o melhor porque na minha juventude, na minha adolescência, na minha juventude, enquanto muitos estavam desfilando nos prostíbulos, eu estava comendo Bíblia. Enquanto muitos estavam na samba, na praia, no futebol, cantando as garotinhas e as menininhas por aí, eu estava comendo Bíblia. Então eu sou o melhor que Jesus Cristo tem na terra, porque eu renunciei à minha juventude. Eu não conheço um quarto de motel com uma prostituta. Isso não conhece. Pode vasculhar todos os hotéis da cidade, meu nome não está escrito em nenhum teto. Eu sou o melhor que Jesus Cristo tem. E por isso eu recebi o chamado para ser Elias, o último que anuncia a sua vinda. Agora, sobre o que ele falou sobre ele ser o segundo Elias, né, que João Batista fechou o período da lei e que agora ele vai fechar o tempo da graça, ou da igreja, né, anunciando a segunda volta de Jesus e tudo mais. Vamos lá. Simplificando para vocês. O próprio Jesus disse nos evangelhos que João Batista foi o segundo Elias, aquele que anunciou a vinda do reino, a vinda do filho e tudo mais.
A questão do pastor Tupirani é que ele usa conexões de textos bíblicos que são conexões certas, porém ele faz exegese errada. Ou seja, ele interpreta de uma maneira que coloca ele como sendo esse segundo Elias. Aí eu não estou dizendo que os textos bíblicos apontam para o pastor Tupirani. Ele faz a leitura dos textos, as conexões, depois ele dispara dizendo que ele é o último Elias sem qualquer fundamentação bíblica para isso. Enfim, isso aí é uma opinião pessoal dele, é uma exegese dos textos bíblicos que ele faz em relação a si mesmo. Agora, em relação ao cumprimento das profecias, escatológicas e tudo mais, quem pôs fim à era da lei foi Cristo quando veio. Cristo dá início à era da graça, à era da igreja, fazendo da gente participantes da sua graça, sendo família de Deus, derrubando o muro da separação, enfim, tudo mais. Quem vai pôr um fim à era da igreja é Cristo quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, para estar nas bodas do Cordeiro, no casamento com ele. Quem é o último Elias? Quem são os últimos Elias? Não é de forma exclusiva o pastor Tupirani. Quem deve anunciar a volta de Cristo? Então, assim, em uma linguagem figurada, nós somos ou deveríamos ser os últimos Elias, aqueles que vão anunciar a segunda volta de Cristo. Então esse é um papel, em uma linguagem figurada, da igreja, e não exclusivamente do pastor Tupirani. Agora, minha opinião sincera sobre o pastor Tupirani, eu não concordo com nada que ele fala, mas em relação a maldades, existem outros bem piores por aí. O Tupirani está preso por dizer as palavras erradas, mas existem muitos soltos por aí dizendo palavras certas, mas fazendo e escondendo muitas coisas erradas. O Tupirani se autodenuncia por dizer coisas que até os leigos sabem que não está na Bíblia. Já os mais maldosos dizem de forma muito pseudo-piedosa e bondosa coisas que os leigos acreditam, mesmo sendo absurdos, que não estão na Bíblia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sei que quanto a essas questões religiosas, pastor, certo ou não, as opiniões se divergem, mas o respeito deve estar acima dessas nossas diferenças. Principalmente se inscreva no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês, uma vez que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nós nos vemos em um próximo vídeo. Até lá!